abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa gratidão. Em todos vocês, com tantas opções de coisas a fazerem nesses domingos de manhã. E aí, com seus corações amorosos e bondosos, prefere estar conectados conosco. E consciente que somos, que nós nos alimentamos reciprocamente. Que estamos ligados pelos fios dos nossos pensamentos. Porque agora já compreendemos que os nossos pensamentos, ele está impregnado com os nossos sentimentos. E eles têm cor, têm brilho, têm cheiro, têm comprimento de onda. E consciente, então, que nós somos esses Espíritos de Deus, que somos essa energia vibrante divina e que estamos a caminho do aprendizado do amor. Sentindo que estamos conectados também pelos sentimentos dos nossos corações, pelos batimentos cardíacos que mantêm esse instrumento divino que Deus nos concedeu de oportunidade de evolução, o nosso corpo. Amados, que alegria, que contentamento enche o meu coração por poder estar com vocês, por poder, mesmo que ínfimo, ser instrumento de espíritos amorosos e bons a envolver todos os seus corações com alegria, com a esperança, com a compreensão, com o entendimento dos propósitos divinos para todos nós. Então, não tem como nós começarmos as nossas manhãs, os nossos encontros, se não for observando tudo com um novo olhar. Por exemplo, amados, nessa manhã de hoje, manhã da estação primavera, flores exuberantes, verde, que os nossos olhos, pegando esse comprimento de onda dessa cor, enche os nossos corações de esperança. E sentindo essa criatura divina que somos, envolvido nesse fluido cósmico divino, nós que estamos aqui, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, onde podemos observar que o Sol, em poucos minutos, nuvens se formando para a renovação, para a circulação do amor e da vida. Se nós conseguirmos conectar com esse fluido cósmico divino, que é o amor de Deus, o nosso Pai, por exemplo, imaginando essa molécula tão simples, 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E é a base da vida ao nível evolutivo da nossa escola planetária. 3/4 da superfície da nossa escola planetária é formada por esse fluido. Sentindo que nós somos esses seres que estamos conectados, que as mesmas leis que regem esses fenômenos são as mesmas leis que regem o nosso espírito imortal, que é a lei divina do amor. Observando que o nosso retorno aqui na vida corporal, iniciamos novamente envolvido por esse fluido na nave do útero materno, o líquido amniótico. Então, amados,
que possamos sentir a grandiosidade do amor divino em tudo. E não tem como nós não buscarmos o coração magnânimo do Espírito modelo da nossa caminhada aqui na nossa escola planetária. O Espírito que, com o corpo no mesmo nível dos nossos corpos, aqui veio manifestar as verdadeiras leis divinas do amor, dando para nós o norte, o farol clareando a nossa caminhada, o nosso amado Mestre Jesus, que entre todos os seus exemplos e recomendações, continue ecoando em nossas consciências. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém verá o reino divino senão nascer de novo. Nem só de pão vive o homem, mas do alimento da alma, do espírito. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos e sofrendo, que eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração. E comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Peço apenas que amemos uns aos outros. Há mais de 2000 anos, meus amados, temos experienciado a procura de como caminhar nesse reino, envolvido por esse amor, mas sendo responsáveis pelas nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, como já dissemos aqui, claro, né? Livre-arbítrio relativo ao nosso nível de evolução, ao qual esse infinito amor respeita e jamais viola. E estamos nós, grandiosamente na oportunidade, reencarnados, em um grande momento da nossa escola planetária, onde, pelas leis divinas que regem os mundos ao infinito, a nossa escola planetária caminha, reiniciou no 3º milênio o ciclo da regeneração. E nós aqui, experienciando a vida corporal, exatamente no início da transição, das mudanças profundas para o raiar do dia do mundo de regeneração. Jesus continua trabalhando imensamente a nos acolher, consciente das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, mas sabendo e sentindo em nós, irmãos em caminhada, nos acolhem com esse infinito amor. Que possamos aproveitar grandiosamente essas oportunidades. Sentindo em cada lar o envolvimento amoroso desses corações que chancelaram, patrocinaram o nosso retorno à vida corporal, à nossa reencarnação, que estudaram conosco os mínimos detalhes, atender às nossas necessidades, que possamos sentir esse amor, esse amparo, e jamais termos a ideia que estamos só, que nas nossas provas, dificuldades, expiações, estamos só e não somos cuidados. Somos extremamente cuidados com infinito amor, desde quando fomos criados. Senhor Jesus, Espíritos bons e amorosos, equipe do nosso professor Eurípides, aqui estamos reunidos, Senhor,
pelos fios dos nossos pensamentos, pelos desejos mais íntimos dos nossos corações, na caminhada de redenção dos nossos espíritos. E mais essa manhã de hoje. É claro, Jesus, é muito claro já, em nossas consciências, em nossos corações, o nosso agradecimento, a nossa imensa gratidão, Senhor, por tudo nas nossas vidas, pelo projeto reencarnatório que foi permitido nós fazermos, pelo local que nascemos, pela família que temos, por todas as potencialidades que trouxemos. É claro, Jesus, que vibra nos nossos corações agora e alcança o seu coração magnânimo, esse sentimento de gratidão. Mas ainda, Jesus, olhando para nós mesmos na nossa intimidade, quanto ainda, Senhor, temos que trabalhar com os impulsos, com as vontades, com os desejos que insistem ainda a fazer parte do nosso pensamento, das nossas criações mentais. Energias armazenadas em nossas células perispirituais, que têm dificultado tanto, Senhor, a nossa caminhada na prática do bem, do perdão e do amor. Por isso aqui estamos, mais uma vez, Jesus, a rogar-lhe o seu amparo, a sua assistência, o seu amor. Que o Senhor possa, Jesus, nos conceder esse amparo, assistência, a proteção, o apoio, a segurança, Senhor, em nossos caminhos, nessa trajetória para a angelitude. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, a impulsividade, o julgamento, a incompreensão. Ajuda-nos, Mestre, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Porque já compreendemos, Jesus, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade, e só o bem e o amor vai nos transformar. Por isso, Senhor, ajuda-nos, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que esses irmãos possam sentir de nós, da nossa atmosfera psíquica, o nosso amor, o nosso afeto, o estímulo da esperança, da concórdia e da paz. Enfim, Jesus, que sejamos instrumentos do seu amor, aonde estivermos, com quem nos encontrarmos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, peço já desculpa aí para vocês, como eu disse, né? Que estou emotivo, não estou conseguindo muito ainda transmitir direito, ser um instrumento melhor de levar
o amor de Jesus aos vossos corações. E, como sempre, começamos os nossos encontros, né? Buscando o amparo, a assistência no Evangelho do Senhor, que é a ligação, a religação do ser divino que somos ao infinito amor de Deus, nosso Pai. E na nossa manhã de hoje, continuaremos aí fazendo a reflexão como todos os ciclos da natureza divina, né? Neste momento, será o último domingo desse ano de 2021, nós somos conscientes que estamos ligados, né? Pelos nossos propósitos, que as nossas permutas do aprendizado do amor permanecem. E dando continuidade, então, né? E faremos a reflexão falando de nós observarmos esse ano de 2021, buscando no nosso íntimo quanto nós desenvolvemos, quanto nós caminhamos como espírito, buscando nas nossas mentes e nos nossos corações o verdadeiro conceito e sentimento de espiritualidade. Como falamos quando iniciamos o nosso estudo, as nossas reflexões, falando, né, aí do suicídio, né, que desde 2015 a Organização Mundial da Saúde da nossa escola planetária recomendou sobre o termo utilizado foi sobre os transtornos mentais, que é o pano de fundo falando, nos fazendo um chamamento para nós vivermos como espírito, para a espiritualidade na essência divina do espírito que somos. E, como sempre fazemos, né? Buscamos aqui no Evangelho uma referência, buscamos aqui no Evangelho uma estruturação da nossa intimidade, uma conexão desse ser que somos com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. E, novamente, né, foi nos selecionado o capítulo 27, que é o propósito divino para todos nós, sede perfeitos, como criatura. E, né, o item sugestionado foi o item 10 do Evangelho, então, capítulo 27, dentro das instruções dos Espíritos. O item 10, que é o homem no mundo. Afinal de contas, né, estamos aqui encarnados e como é que é, então, estudamos aí sobre as vicissitudes da vida corporal, né? Ou seja, nós aqui no mundo. E o que é que Kardec, em conexão com os espíritos superiores, dirigentes, auxiliares de Jesus, nas nossas reencarnações. Então, me vê falando aqui do homem no mundo. O que é para nós esse item, se cada um tivesse que falar sobre a sua percepção, sobre a sua visão do homem no mundo? Então, começa o seguinte. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Ou seja, né, cada manhã e mais, a cada momento de aflição, de angústia, nós sempre, que é já inerente a nós buscamos o auxílio, o socorro, a nossa prece, a nossa ajuda, que é natural. Então ele diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre a vista do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Meu coração já é piedoso?
Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Quer dizer, não é para demorar ainda, como sempre falamos aqui, com os impulsos, as vontades, os desejos inferiores que carregamos, vamos mantê-los, né? Ainda, porque ainda faz parte do nosso ser, mas devemos, como ele foi recomendado aqui, que não demorem por um minuto. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Mas como é que nós vamos fazer isso aqui todo dia? Não julgais, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Ou seja, não adianta eu ficar um dia inteiro em preces, noite inteira em preces. Não vai me transformar se eu não entrar no embate nas relações, nas experiências, nas vivências com meus irmãos, na sociedade ao qual, na ambientação reencarnatória ao qual eu vim viver. Não vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamado a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Então, meus amados, viemos para uma ambientação reencarnatória a melhor, onde nós teríamos os estímulos das experiências, como ele disse aqui, somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Ou seja, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a dos herdeiros do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então está dizendo que não precisa viver na miséria, que não precisa de deixar de usar os recursos da natureza, os recursos materiais, ao qual as nossas condições humanas permitem que nós vivemos. Mas às vezes nós misturamos como isso seja o propósito da vida. Não. Todas as riquezas materiais, inclusive o nosso corpo, tudo é o recurso. Qual é a essência? É a nossa caminhada no aprendizado do amor. Então, que busquemos sim o conforto, que busquemos sim, claro, a vida confortável, saudável, mas que isso seja recursos. Quanto mais conforto tivermos, quanto mais saúde tivermos, quanto mais condições materiais tivermos, sejam para ajudar e servir. Não somente para nós nos usufruirmos. Basta reportais todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador que lhe peçais um arrobo da alma, ou sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste.
Ou seja, que possamos estar sempre conectados com esse infinito amor. Que tenhamos consciência do nosso papel, onde estivermos. E como disse, a cada manhã, como um ciclo renovador, elevar os pensamentos a Deus, o nosso Pai, formando uma atmosfera psíquica de gratidão. Não só saber, mas sentir esse amor nos envolvendo e tendo bom ânimo, muito bom ânimo e alegria de realizar o que se propôs a realizar. Não existe nenhuma realização que é melhor que a outra. Tudo o que formos realizar, que façamos com amor. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Ou seja, amados, não tem malabarismo, não tem mecanismo, nem de física quântica, nem de 4D, não existe as leis divinas que regem. Ela está estruturada na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insolado. Unicamente com contato com seu semelhante nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Porque, no fundo, muitas vezes, somos estimulados ainda por esses sentimentos materialistas que devemos, então, não ter contato com os espíritos que nos geram dificuldades. Seja na nossa família consanguínea, deixar de lado os parentes difíceis, os pais difíceis, os filhos difíceis, as sogras difíceis, os irmãos difíceis. Porque quando fazemos isso, voluntariamente, estamos fazendo essa escolha. E como temos estudado, as nossas escolhas de hoje será o determinismo de amanhã. Por exemplo, amado, uma metáfora mais ou menos assim. Digamos que nós ganhamos um presente, fomos premiados para nós podermos fazer uma viagem num avião de primeira classe, ir para o lugar mais bonito da crosta planetária, num hotel não de 5 estrelas, mas de 6 estrelas. Mas a condição era que nós tínhamos que ir sozinho e nós não teríamos contato com ninguém. Nem o piloto do avião nós poderíamos ver, seríamos atendidos, servidos nesse hotel magnífico, 6 estrelas. Tudo aquilo que era nos fornecido ia ser colocado para nós, à nossa disposição, mas que nós não teríamos contato com ninguém. O que vocês acham desse presente? Assim é quando evitamos estar em contato com os espíritos que vêm trazer de naturezas diferentes, como estudamos agora no Evangelho, para refletirmos. Quando evitamos estar em contato, então, com essas pessoas que nós chamamos de difíceis convívios, de difíceis relacionamentos, no ambiente de trabalho, no lar, onde quer que seja. Nós somos esses homens na vida corporal no mundo. E a prática da caridade, como disse Jesus, fora da caridade não teremos evolução, não teremos transformação.
tão amados, que podemos deixar gravado em nossos espíritos agora, impregnado em nossas células perispirituais e do nosso corpo físico, sob essa proposta da nossa reencarnação, das nossas experiências, das vicissitudes, das provas, das expiações da nossa vida corporal. E para dar continuidade, porque qual que é o instrumento que nossos espíritos, ou que nós temos, como o homem aqui no mundo, é o nosso corpo físico. E para nos ajudar para essa reflexão da manhã de hoje, esse livrinho, né, amados? Além do Evangelho, tem esse livrinho em vossas cabeceiras. O minuto que tenham, abram e leiam, porque são pequenas lições de uma profundidade imensurável. Pensamento e vida. É a cartilha que, antes de nos reencarnarmos, nós tomamos consciências, elaboramos o nosso projeto encarnatório com esse estudo aqui. E para nos ajudar, Jesus, através de seus mensageiros, Emmanuel e Chico Xavier, trouxe para nós aqui conscientes. Então, hoje, iremos, então, refletindo do homem no mundo, a nossa lição do Evangelho, dando continuidade ao que estamos falando sobre a necessidade da espiritualização, de viver como espíritos, entendemos o propósito e impregnar as nossas ações, né? Onde estivermos, onde nós chegamos, como é que ambiente que nós levamos, que envolvimento nós fazemos, o que manifesta do nosso corpo físico. As pessoas onde nós chegamos têm alegria em estar conosco? Quem encontra conosco, pelo menos por um segundo, o que nós deixamos impregnados? Quando lemos uma notícia, quando olhamos nas redes sociais, que tipo de impregnação envolvemos esses espíritos, esses irmãos? Mas o nosso instrumento de manifestação da vida corporal é, como o próprio nome diz, o nosso corpo físico. Então, né, a nossa lição para a reflexão de hoje é o corpo. E aí, Emmanuel, com a sua sabedoria, amor e Chico, né, já começou dizendo o seguinte: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta os aspectos exteriores do corpo humano. Ou seja, o corpo aqui, ao qual Emmanuel e Chico estão nos trazendo, né? Não vamos entrar no detalhe das células, que a própria ciência aqui, né? Inúmeros espíritos dedicados, amorosos, estudiosos, com suas lâminas, com seus microscópicos potentes, digamos assim, já dissecou todas essas células, os seus movimentos, né? E isso, essa ciência tem nos ajudado imensamente a nós adquirirmos recursos para melhor atender às necessidades do nosso corpo físico, como remédios, como tratamentos com ondas, com cores, mas são os recursos desse infinito material. O que Emmanuel Chico quer dizer que não vai entrar nesse aspecto, né, da biologia e do estudo das células através dos microscópicos. Ele vai dizer assim, lembrando, então, recapitulando, né?
que, abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembramos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconsciente. Ou seja, muitas reencarnações que nós aqui denominamos, porque todas as nossas reencarnações, no outro lado, é meio compulsória, né? Mas, assim, muito compulsória, né? Nem consciente o espírito que está reencarnando. Né? Então, ele disse, né? O espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, ou seja, desde o momento que se elaborou o planejamento encarnatório compulsório, extremamente compulsório, ou menos compulsório, e se estudou o plano pela anterioridade, quais seriam as necessidades, o que eu enfrentaria aqui na minha vida corporal, né? Amparado pelos protetores e mensageiros da divina providência. Desde o instante em que o magnetizado por essa energia do espírito imortal, onde o óvulo e o espermatozoide são aqueles magnetizados que têm as características de DNA que vai melhor corresponder à formatação do nosso corpo, o instrumento da nossa transformação aqui. Então ele diz, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-os à própria vida desde a vesícula germinal. Ou seja, então, eu trouxe magnetizado no meu corpo perispiritual que tipo de células, que formatação, conforme as minhas necessidades. E aí, amparado no colo materno, né, nessa nave sublime que é o útero, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas. Ou seja, né, vai formar-se um corpo físico conforme as células que foram magnetizadas para o estímulo da matéria que eu vou pegar lá dentro do útero materno das células para a formatação. Então ele diz, amparado no colo materno, estruturando-lhe o corpo mediante as células referidas, que em se multiplicando ao redor da matriz espiritual. Como ele deu um exemplo, como limalha de ferro sobre um ímã. Você já viu quando vocês pegam um ímã e passa perto das limalhas de ferro, como tudo forma, todas elas se juntam, né? Formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos e os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Este veículo constituído por bilhões de células, ou individuações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movido por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específico, emitindo em radiações próprias e assimilando as radiações do plano em que se encontram, tudo sobre o comando de um único diretor, a mente. Então, amados, nós temos ideia do propósito divino para o nosso corpo?
entendamos agora, em maior profundidade, quando, buscando lá o gancho para reflexões, quando alguém, sem a compreensão, sem o entendimento, achando que, deixando esse corpo fora desse programa de regeneração, resolve os problemas. Como dissemos, não resolve nem os problemas, assim como cria novos problemas. E aí, ó, desde a fase embrionária do instrumento, em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos de que são próprios. Ou seja, né? Estou consciente, então, que o corpo que eu tenho é o melhor? E que é o que foi formado, que mais vai atender às minhas necessidades? Ah, mas eu não sou lindona, de olho azul, eu não sou lindão, de corpão, de cabelo cor de cobre, olho verde. Não. Qual o corpo que eu tenho? O que diz sobre toda a minha história e as minhas necessidades de agora. E aí, então, amados, criaturas existem tão conturbadas além do túmulo, ou seja, tão conturbadas ao longo das suas encarnações anteriores, que vão reencarnar novamente. Existem criaturas tão conturbadas além do túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato, os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades ditas congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos internação na esfera física, às vezes por curto prazo, para tratamento da desarmonia interior em quem fomos comprometidos. Aqui alguém havia me solicitado via WhatsApp, né, que falássemos algum dia sobre os espíritos que, digamos assim, às vezes, né, estão no processo encarnatório no próprio útero da mãe, já se abortam naturalmente. Outros que, chegando aqui, alguns meses, algumas semanas, alguns dias, poucos anos, né, retornam ao mundo espiritual, né? Então ele está dizendo aqui, reclamando internações na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundeza do nosso campo espiritual. Como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e previsão. Lembra quando nós falamos que às vezes as nossas ações de hoje, as nossas escolhas de hoje, são sementes como a da alface que colhemos logo em seguida? Algumas delas são sementes igual ao café, que demoram 5 anos. Algumas delas são sementes como a da tamareira, que demora mais de 50 anos. Mas que a justiça e o amor divino, vigilante, com segurança e precisão, acompanham. Que às vezes a gente não consegue compreender o que ele vai esclarecer, essas cambiantes, né? É por isso que muitas vezes, consoante a programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se mostra a saúde. Como compreender isso, amados? Se nós não compreendermos por que da vida corporal, por que desse instrumento, às vezes não vemos, né?
jovens, saudáveis, que de repente desenvolvem uma moléstia que não tem nem como explicar, claro. Um câncer, uma esclerose múltipla, sei lá, infinitas, como ele disse aqui, né? É por isso que muitas vezes, consoante a programa traçado antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastre filosófico, comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, porque Deus é infinita misericórdia e amor. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Quem aqui tiver conectados conosco agora, especialmente, que trabalha diretamente com a área da saúde, tem uma filha que trabalha diretamente com a área da saúde, e ela comenta e percebe da dificuldade, porque muitos enfermos, na realidade, não querem curar a enfermidade. Não ajudam no processo da cura da enfermidade física. Procura o socorro, procura o médico, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, mas na intimidade não quer ser curado. Porque se for curado, precisa mudar. E aí, então, Emmanuel colocou brilhantemente dentro aqui, né? Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos. E que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se revela amigo da solução para os próprios débitos. E aí agora vem para nós concluirmos a nossa reflexão profunda dos nossos espíritos. A prática do bem, simples e infatigável. Então, quando alguém vier reclamar que está cansado de servir e de ajudar, que ele não aguenta mais, porque só ele é que faz, só ele é que serve, só ele é que tem que perdoar, só ele é que tem... É isso mesmo. Porque aí, esse reflexo vai gerar um reflexo, como diz, eu quero muito curar as minhas imperfeições. Eu quero muita renovação das células perispirituais de orgulho, de vaidade, de ambição, de egoísmo. E não tem outro jeito, amados. Não tem física quântica, não tem remédio, não tem meditação, tem a prática do bem simples. Amado, não está dizendo que você tem que ter recurso intelectual, você tem que ter recurso material, que você tem que viver lá nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra. Não, é onde você está. Com o que você faz. Não interessa o que é. Se você é mestre, professor, doutor, engenheiro, dentista, advogado, atendente de padaria, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, não interessa. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto os eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Ou seja, meus amados, mais uma vez, oportunidade magnífica, como disse Jesus, ninguém verá o reino divino senão nascer de novo. E estamos nós aqui com esses novos corpos. E que só a prática do bem, do amor, do perdão, da bondade. Então, mesmo, amados. E esse é o propósito que eu trago em minhas células perispirituais, componentes vibratórios de desequilíbrios,
e que aqui, amando, servindo e ajudando, compreendendo, perdoando sem nenhuma exigência, eu transformo as vibrações dessas células, modifico o campo energético da minha atmosfera psíquica. Ou seja, eu sou o maior contribuinte de mim mesmo na renovação. É muito maravilhoso compreender isso. Percebe o que essa doutrina de amor e de paz, de luz, veio nos trazer? Qual é a nossa percepção agora de homem no mundo? Qual é a nossa percepção agora das nossas relações? Qual é a nossa percepção agora do ambiente encarnatório onde nós nascemos? Quem é a nossa família consanguínea? Na sociedade que viemos, em que país que estamos? Não modifica. E aí agora então nós vamos, que é o propósito da nossa vida corporal. Estudamos lá na questão 132, é lei divina cumprida, e que a própria vivência aqui, com o corpo físico dessa densidade, esse nível de vibração, esse nível de estado evolutivo, tem as suas vicissitudes. E aí, lembrando do nosso magnífico Paulo de Tarso, ou São Paulo, né? Quando maravilhosamente bem inspirado disse, né? Cada atitude de amor cobre multidão de pecados. Cada atitude de bondade nossa, de caridade, de piedade, de compreensão, em todos os níveis, do menor para o maior. Desde daquele tadinho que está lá com o seu corpo físico deitado na calçada, a máxima autoridade do nosso país, a nossa compreensão de piedade, de amor e de bondade. Porque só isso, só assim iremos nos renovar. Só assim iremos nos transformar. E hoje, amados, temos aí alguns minutinhos. Se alguém assim desejar, como é o nosso último dia aqui, nesse formato, né? Inclusive, não sei ainda, perdoe-me, né? Como fazer, porque recebi dezenas de mensagens no meu WhatsApp dizendo que estavam muito felizes, né? Se retornarmos em 2022, fisicamente lá no nosso abraço fraterno. Mas que gostaria demais que continuasse com essa modalidade. Recebi, vocês acreditam, meus amados? O WhatsApp da Suécia, nem sabia, dos Estados Unidos, de Portugal, que eu nem imaginava, que muitas vezes não está presente aqui, mas como tudo isso é gravado, tem o link e assiste aos nossos encontros, pedindo que, de alguma forma, eu mantesse esse formato, além do claro lá, amados. Quem aqui participou conosco esse ano, mas que nunca teve oportunidade de ir lá no abraço, que o próprio nome diz, né? De ser lá, quando chega lá, ser abraçado, ser acolhido. Não por mim, porque eu só sou instrumento, mas por espíritos amorosos e bons, por familiares que lá usam o meu instrumento aqui, esse corpo, para abraçar os espíritos que lá vão, né? Que lá nos procuram. Então, não sei ainda, né? Como é que isso vai ser formatado. E, então, abro aí por uns 10 minutinhos, se assim vocês desejarem. Se alguém quiser fazer algum relato, algum testemunho, quiser falar algo sobre como foi esse ano para quem que participou conosco, fique à vontade, abrindo aí a câmera e o microfone, um de cada vez. A palavra agora estão com vocês, porque, amados, durante esse tempo, só eu falei, só eu fui tagarela. Então, se alguém assim quiser manifestar.
Por favor, fique à vontade. Ju, eu Suzy? só quero agradecer você, sua família e todos os nossos amigos do Abraço Fraterno por essa oportunidade, porque vem alimentando os nossos corações, as nossas almas, nesses tempos tão difíceis que estamos passando, em que perdemos o abraço, em que perdemos entes queridos, em que perdemos muitas coisas que eu não preciso ficar falando. Enfim, é só agradecer essa oportunidade. E eu concordo com esse pessoal do WhatsApp, que a gente continue, pelo menos de alguma maneira, nesse método. Agradeço a todos, um excelente final de ano a todos e que a gente possa recomeçar cada vez com mais esperança e fé. Desculpem a emoção. Obrigado, minha amada. Alguém mais? Juscelino, Rony de Almeida Nicolau, fique à vontade. essa solicitação que você recebeu expressa esse trabalho acolhedor, expressa também as nossas necessidades. Creio que, tendo o trabalho anterior presencial, e se puder atender a essa solicitação, inclusive de fora, creio que estaremos dando mais um passo na busca incessante do nosso aperfeiçoamento cristão. Creio que possamos agradecer a Deus, a essa equipe maravilhosa, porque eu tive comentando com vocês algumas vezes que esses encontros é uma dádiva de Deus, porque é um nutriente do nosso espírito toda semana. Isso, então, preenche as nossas necessidades, fortalece nessa luta com nós mesmos. Muito obrigado. Meu abraço a todos. Obrigado, sim. Alguém mais? Está todo mundo mudinho aí, ué. Se ninguém mais. Oi, Ju. É a Mara, tudo bem? Mara Guiar. Problema aqui, não estou conseguindo abrir minha câmera aqui. Mas, assim, eu só tenho a agradecer, porque essa forma, né, sempre quando você falou, né, são os fios que nos ligam, né? Então, ter você todos os domingos aqui em casa, a Lola, que é minha cachorra, todo mundo fica aqui ligado, né, com você aí, e a gente só tem a agradecer esse coração imenso seu. Concordo também que, se caso tenha, né, como fazer, que continue também nessa forma online, que foi muito aprendizado para todos nós, né? Eu sei que não é fácil também estar conectado aí, né? A gente teve problemas de tecnologia e tudo mais, mas a espiritualidade esteve conosco todo esse tempo. Eu só tenho a agradecer muito, muito, muito por essa oportunidade de estar aqui dentro da minha casa todos os domingos e, assim, acalentando os nossos corações. Como já disseram aí, não foram tempos fáceis, mas foram tempos necessários. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Eu é que sou grato. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Bom dia. Eu sou Rodrigo, sou o pai do Rodrigo, Otávio. fique à vontade. Sou o pai do Otávio, sou do Rio de Janeiro e, através da Renata, tenho entrado nesse grupo maravilhoso e espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E ainda estou me adaptando, entendendo, né, aqui a doutrina, mas queria agradecer aí pelas palavras nesse ano tão difícil, né, que a gente tem vivido, e que desejar a todos aqui um feliz final de ano, e que ano que vem seja melhor para todos nós.
Um forte abraço aí para todos. E, Juscelino, espero encontrar o senhor aí ano que vem pessoalmente. Forte abraço. Ô, Rodrigo, muito agradecido por estarem conosco. E eu tenho uma ligação energética, um carinho, um afeto pelo Otávio muito grande, né? Você sabe daquela história até que ele tinha dificuldade de abraçar, e quando ele foi para lá, que ele me abraçava toda vez que ele ia, ele fez a mãe dele, a Renata, comprar um... A Renata teve que pedir qual é o perfume que eu usava, precisou de comprar um perfume igual que ele usava, porque ele queria ter um perfume como o meu. Então, você tem ideia, Rodrigo, da minha gratidão? Obrigado. Obrigado. Só tenho a agradecer ao senhor mesmo. Ele tem essa dificuldade, né, de abraçar as pessoas. Eu só tenho a lhe agradecer pelo todo o bem que o senhor tem feito por ele também. Obrigado, eu. Tá bom. Né? Obrigado. Carla Cristina. Abre o microfone dela. Carla, seu microfone está fechado. Bom dia! Estava na fila esperando. Bom dia! Muito obrigado pela oportunidade de amor com vocês. Eu só tenho que agradecer. Todas as manhãs, quando eu coloco o pé na cama, no chão, eu falo, meu Deus, como é bom viver aqui nesse planeta, né? Rodeado de pessoas assim como você, como todo esse pessoal aí dessa nossa casa. Esse nosso abraço fraterno. Esse nosso abraço fraterno, que delícia, que coisa boa, muito obrigada. Esse ano, para mim, 2022, eu passei por provas assim muito difíceis. Mas eu sabia que eu estava passando, que eu tinha alguma coisa para aprender. Propósito. Desculpa. Muito obrigada. Feliz Natal para todo mundo. Um feliz ano novo, que a gente continue aí, né? Aprendendo. Eu que sou Amo grato, vocês. sempre. Muito obrigada. Pelo seu carinho, sempre pelo seu sorriso contagiante. Obrigado, sempre. Obrigada, Ju. Fica com Deus, viu? Eu também. Te amo. Eu também. Rodrigo, pode falar. Bom dia todo mundo, né? Bom dia, Juscelino. Para mim, esse ano, a vibração foi muito melhor aqui na casa. Todos nós fomos muito bem abraçados, pelo menos foi a sensação que eu senti como se estivesse abraçando você, a toda a família. E assim, eu acho assim, mais seguro poder continuar assim online, mas aí qualquer coisa, se for presencial lá, aí eu pareço para dar um abraço pessoalmente. Querido, que alegria, meu amado, ter você. E perdoe dizer assim, né? Do dia que você chegou lá para hoje, quanta transformação, meu irmão. Que alegria. Que esforço que você tem feito. E você tem conseguido, você sabe disso, né? Obrigado. Sim. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Olha, meus amados, então vamos encerrar, né? Que, mais uma vez, possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a esses seus mensageiros de luz, esses espíritos amorosos e bons, que em todos os lares envolve, acolhe e acalenta todos os corações. Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, que mesmo que ínfimo o nosso amor, que ele possa alcançar o seu coração magnânimo, em reconhecimento e gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, possam conceder a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, agasalhem todos os nossos corações, dulcificando-os, para que sejamos a cada dia mais compreensivos, mais bondosos, amorosos e humildes. E para nós que estamos encarnados, Jesus,
lhe pedimos que seus mensageiros de luz e do amor possa fluidificar, magnetizar os nossos copos de água com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, meu muito obrigado, alegria, gratidão a todos vocês que alimentaram e alimentam o meu coração nesses domingos de manhã e em todos os dias da minha vida. Que todos nós tenhamos, então, um ótimo final de ano e que o Natal seja a compreensão do que é nascer, do que é ter um novo corpo, do que é ter uma nova oportunidade, como refletimos nessa manhã de hoje, como símbolo de um corpo que veio aqui manifestar e impregnar os nossos corações de amor, o corpo do nosso sublime Galileu Jesus é comemorado, então, nesse 25 de dezembro. E que para nós, então, essa comemoração passa a ter essa dimensão, do que representa a grandiosidade de um corpo físico. E que, com certeza, amados, não tenham dúvida, os nossos próximos corpos físicos já estarão modelados, imantados por espíritos mais amorosos que seremos, porque as nossas escolhas agora, o nosso caminho agora, está sendo diferente. Mais uma vez, que todos recebam, e eu muito obrigado, meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa gratidão. E sou devedor de todos vocês, pelo amor e pela dedicação que por um ano, nos domingos, vocês dedicavam e dedicam a me alimentar. Muito obrigado. Que Jesus nos alimentem e nos assistem, todos nós. Obrigado.